Glorificamos nessa noite. Erga suas mãos ao Senhor no seu lugar e diga palavras de louvor, diga palavras de honra. Diga a Ele que Ele é bom, que Ele é Senhor. Diga, Senhor, abre os céus nesse lugar, Senhor. Começamos esse louvor clamando a Deus e dizendo quem Ele é, dizendo quem é Jesus, declarando a história de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, a história de Jesus não é uma história que ficou no passado. A história de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O nome de Jesus tem poder. E é a Ele que nós devemos clamar nesses dias. Em nome de Jesus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor me liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Nessa noite, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança
a luz, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Ele é o nosso general de guerra, nosso protetor, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então vinde, voltemos ao Senhor. Deixa fluir. Através da sua boca, comece a dizer cânticos ao Senhor nessa noite. Deixa fluir o Espírito Santo. Deixa fluir o Espírito Santo. Vem, 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 vem. Cujas correntes das águas alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor, o Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 46, guarde isso no seu coração nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Ele é grande. Continue com seus olhos fechados no seu lugar. É o Senhor, hino de louvor. Se você conhece, cante essa música. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande. Confiando em nosso Deus,
Paz do Senhor a todos, amém, gente? Quantos estão felizes com o Senhor de retornar à casa de Deus depois de algum tempo? Deixa eu ver os felizes aí, cadê os felizes? Nós estamos no segundo culto hoje. Às 9 da manhã tivemos um culto poderoso aqui, com muitas pessoas. Foi uma bênção de Deus o nosso culto das 9 horas da manhã. E nós cremos que esse culto também será uma bênção de Deus. Quantos creem comigo aí? Permaneça ainda um pouco de pés, por gentileza. Queria pedir ao Ministério de Louvor que ministrasse aquela primeira canção que vocês cantaram no culto da manhã, para que nós pudéssemos fazer um momento de gratidão ao nosso Deus. Esse culto está sendo transmitido ao vivo através das redes sociais. Nós queremos liberar da parte de Deus que todas as pessoas que estão vendo pelo Instagram, estão assistindo também pelo Facebook e irão assistir pelo YouTube, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance o seu lar, assim como a bênção do Senhor vai alcançar cada um de nós aqui, que estamos presentes nesse ambiente, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos? Sim. Eu gostaria que você, embalado por essa canção, por essa música, por esse hino, você tivesse um período de agradecimento a Deus, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fez, por aquilo que você está vendo, aquilo que você não consegue enxergar ainda. Vamos agradecer a Deus pelo agir invisível dEle, aquilo que você ainda não viu, mas Deus está fazendo nesses dias, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Quantos é grato ao Senhor Jesus aí? Aleluia. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Deus abençoe também o Ministério de Dança. Ainda de pés, eu quero fazer uma reflexão com você sobre dízimos e oferta nessa noite. Hoje pela manhã nós estávamos ministrando a palavra do Senhor aqui. E quando nós fomos orar por dízimos e ofertas,
nós então falamos alguma coisa para aquelas pessoas que estavam presentes aqui, por sinal, muita gente. Eu gostaria de falar com você, antes da ministração da palavra nessa noite, sobre duas razões pelas quais nós temos ou nós precisamos, vou mudar isso, nós temos nada. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Duas razões bem distintas, ou duas razões. A primeira delas, gente, é que a sua igreja precisa de você. Estava pensando no ano de 2008, tem tempo pra caramba, sim ou não? Nós estamos em 2020. Há 12 anos atrás, quando nós então estávamos trabalhando para adquirir esse terreno onde a Igreja de Cristo está plantada hoje, 837 metros aqui. E hoje eu pensando sobre essa primeira coisa que eu pontuei para você aqui, sua igreja precisa de você, por isso você tem que ser fiel. E eu pensava naquele grupo de irmãos que trabalharam tanto naquela época para que nós pudéssemos adquirir 837 metros no Jardim Presidente. Gente, não foi fácil. E comparando as épocas, naquela época eu pensava que era o período que a igreja mais precisava da fidelidade dos irmãos. Eu pensava que era aquela época. Depois veio o período da construção. Eu continuei pensando, agora é a época que a igreja mais precisa dos irmãos. Depois nós partimos para o acampamento, para construir o acampamento da igreja, e compramos quase 6 mil metros de um terreno, e eu pensei comigo, agora é a hora que a igreja mais está precisando da fidelidade dos irmãos. Aparece mais 6 mil metros no fundo, e nós não poderíamos deixar de adquirir, porque senão nós perdíamos a nossa liberdade para fazer encontro, madrugada com Deus, jejum e etc. e tal. E nós então partimos para comprar os outros 6 mil metros. E mais uma vez eu pensei, é o momento que a igreja mais precisa dos irmãos nesse momento. Mas hoje, queridos, e nessa quarentena, repensando a igreja, reinventando a igreja, orando para Deus nos dar uma saída, para Deus nos dar condição de exercer a nossa liberdade religiosa, eu descubro que nós estamos no período onde a sua igreja mais precisa de você. É esse momento agora, que a igreja do Senhor Jesus mais precisa de você. A primeira razão pela qual eu preciso ser fiel ao Senhor, não só com dinheiro, mas com a minha presença, com a minha aliança com a igreja do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui hoje, eu preciso ser fiel a um de nós. Obrigado, meu Deus, pelo grupo de pessoas da igreja que congregaram na parte da manhã, e não foram poucos, Senhor. Eram homens e mulheres, crianças, jovens, meu Deus, que estavam com muita sede de participar de um culto presencial. Agora, meu Deus, nós recebemos esse número grande de pessoas, meu Deus, sedentos pela Tua palavra, sedentos, meu Deus, por aliança, sedentos por fidelidade. Meu Deus, abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada empresa, abençoa, meu Deus, cada vida profissional, não importa, meu Deus, qual seja a vida profissional das suas pessoas que estão aqui, mas nós pedimos, unge a vida financeira desse povo agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, pode depositar nos gasofilácios agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.
te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Estava com muita saudade de ver o rosto dos irmãos, das irmãs. Estou vendo só 50%, mas tá legal, tá valendo. Quero informar para vocês que essas máscaras aí são as únicas máscaras que os crentes da Igreja de Cristo Jardim Presidente usam, tá? Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer à igreja que está reunida nesse momento, pelo carinho que vocês tiveram conosco, usando aí o WhatsApp para interagir com a gente, para saber notícia, pessoas que nos receberam nas suas casas durante esse afastamento, né? Almoçamos com alguns irmãos, jantamos com outros, estivemos em fazenda de outros, e foi muito bom. Encontramos alguns na rua e recebemos muitas mensagens de carinho, tá? Recebemos pessoas lá em casa também, foi muito bacana. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Se você veio de manhã, tem aqui umas 5, 6 pessoas, talvez 8, que vieram na parte da manhã. Você vai ouvir novamente a respeito da mesma porção da Bíblia Sagrada. Você vai ouvir a respeito do mesmo texto bíblico, porque nós não queremos parte da igreja ouvindo a respeito de um assunto e outra parte ouvindo a respeito de outro assunto. Nós queremos fazer um alinhamento nesses dias. Todos que vierem de manhã ouvirão o mesmo que o da noite, estarão também sendo ministrados. Amém, gente? Nós sabemos que não sai igual, né? Mas nós vamos tentar ser fiel àquilo que nós fomos revelados a respeito do Espírito e fizemos aqui o nosso esboço. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero pedir, por gentileza, todos que estão nos visitando, para ficarem de pés. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, dar um bem-vindo para você todos. Permaneçam de pés enquanto os demais estão ficando, tá? Gente, nós queremos dar as boas-vindas a essas pessoas agora. Amém. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela visita, que o Senhor fale ao coração de vocês, ou melhor, que Deus continue falando ao coração de vocês. Gabriele, foi muito bom te conhecer, minha filha, Deus te abençoe, tá? Prazerzão. Pega seu Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Enquanto todos estão folheando aí a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia, eu quero dar um aviso importante. Chegou ao nosso conhecimento ali agorinha, que algumas igrejas de Goiânia estão recebendo fiscalização agora, nesse momento. Nós queremos pedir que, se você colocou a sua cadeira perto do seu parente, para você voltar, né? Nós falamos isso com muito amor e carinho, para evitar que nós possamos ter problemas. Coloca a sua cadeira um pouco mais distante, respeita aí o seu espaço, o seu espaçamento aí. Isso é bom para nós continuarmos cultuando ao Senhor sem nenhum problema. Nós estamos com todas as exigências. Você certamente, alguém colocou um termômetro perto de você, né? E se você deu menos de... Ou se você deu menos de 35, você é tradicional. Brincadeira, gente, brincadeira. Só para vocês irem um pouquinho, tá? Você recebeu aí a medição, né, da sua temperatura. Lá embaixo estava um tapete, ele está embebedado, sei lá como é que fala estranho. Como é que fala, minha professora? Embebido, embebecido. A primeira estava certa, minha filha? Estava certa. Aí eu fui consertar, ficou pior. Ele está embebecido, olha aí.
por um produto onde as pessoas estão colocando os seus calçados, né? E também o álcool em gel está nas paredes do banheiro, por todos os lugares aqui na entrada, e uns irmãos ainda estão jogando álcool em líquido na mão das pessoas, e as cadeiras, após o culto das 9, foi também higienizadas, tá? Então nós estamos cumprindo aquilo que foi passado para não correr o risco de voltar a fazer culto apenas online. Nós não queremos mais isso, Deus me livre. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 16, versículo também 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, gente? Deus querido, nós te adoramos pela tua palavra, palavra poderosa que pela segunda vez, meu Deus, nesse dia, ela chega até nós como alimento, como porção. Nós queremos, meu Deus, alimentar da sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos no século 21. E o século 21, gente, olha para cá, por favor. O século 21, ele foi apelidado, eu vou usar esse termo, porque jamais eu quero fazer uma afirmação dessa, porque hoje nós vamos ver a respeito da palavra que quando nós liberamos, ou quando alguém libera ela sobre a nossa vida, ela se torna um decreto. E nós estamos então no século 21, e esse século, ele foi apelidado, ele recebeu um apelido do século aonde as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, apelidaram esse século, dizendo que o século 21 é o século dessa problemática toda que eu acabei de falar e citar para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós só acreditaríamos nisso se nós não servisse ao Senhor Jesus da maneira que nós servimos. As pessoas que têm o Senhor Jesus, ele vive debaixo de decretos poderosos que o Senhor Deus fala nos céus a respeito da nossa vida. Quantos aqui têm promessa de Deus sobre a sua vida aí? Levanta a sua mão e fala comigo: as promessas do Senhor nunca falha, nunca vai falhar na minha vida. Então, queridos, o século 21 só se tornará da forma que nós estamos vendo as pessoas dizerem a respeito dele. Só acontecerá isso, ou só será assim na vida daqueles que não der ouvido ao que o céu está falando a respeito dele. E o tema dessa palavra de hoje, gente, é o que... Levanta a sua mão assim, eu queria que você falasse esse tema. Fala comigo assim: ouça o que o céu diz de você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele, ao sair das águas do Jordão, ao ser batizado por um profeta de carne e osso, João Batista, era um profeta, preste atenção para você não achar que eu estou fazendo uma heresia. Ali estava um profeta de carne e osso, João Batista, batizando, preste atenção nesse detalhe, batizando outro profeta de carne e osso, que era o Senhor Jesus. E aí você olha para mim e fala: que é isso, pastor? Você está dizendo que o Senhor Jesus, no batismo, ele não era o Filho de Deus? Sim, assim como eu e você, nós somos filhos de Deus. Naquele momento, o Senhor Jesus estava ali numa condição humana, porque se ele estivesse numa condição
de Deus ali, ele não precisava ser batizado. Nós precisamos atentar para um detalhe. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, as mãos furadas, os pés, o lado, a cabeça, ele estava ali como homem, carregando aquilo que era para mim carregar, para você carregar. Ele estava ali como homem. Quando ele estava suando gotas de sangue no Getsêmani, ele estava 100% homem, sentindo os pesos, ou melhor, o peso dos nossos pecados, sentindo a angústia, que é uma angústia que nós também sentimos hoje. Ele estava ali, queridos, como homem. No batismo dele, ele estava como homem. Ele estava dizendo, olha, todas as pessoas precisam passar por me ajuda aí, por essa ordenança do batismo, para que aquilo que é herdado de Adão saia da vida dele. E nós então estamos diante de um cenário aonde tinha um batismo, um profeta de carne e osso batizou outro de carne e osso. Ao sair das águas, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu, e a boca de Deus imprimiu a identidade de Jesus naquela hora, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Queridos, todo homem e mulher de Deus, ele precisa conhecer a identidade dele, saber quem ele é em Cristo Jesus. Se nós passar por essa vida sem entender a nossa identidade, sem entender o nosso ministério, sem entender o nosso chamado, sem entender para que é que nós viemos a esse mundo, se nós não ficarmos com as palavras que o céu está dizendo ao nosso respeito, nós vamos fracassar diante do primeiro obstáculo que se levantar na nossa frente. Hoje, eu quero que você vá para casa pensando numa pergunta que eu vou te fazer. Quem você é em Cristo Jesus? Eu olhando para vocês com os meus olhos naturais, eu sei quem vocês é. Eu sei. Nós temos professores, nós temos aposentados. Eu vou olhando para cada um e eu já vou fazendo a leitura. Temos empresários, temos micros, temos grandes, nós temos pessoas que trabalham com vendas, nós temos pessoas que trabalham consertando coisas, eu conheço a sua identidade aqui da terra. Mas a pergunta que eu estou fazendo para você hoje é quem você é em Cristo Jesus. Porque quando levantar alguma coisa diante de você, se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você está à beira de um fracasso. O Senhor Jesus, ele aguentou muitas coisas. Daqui a pouco eu quero pontuar algumas coisas que o Senhor Jesus aguentou no ministério terreno dele, por causa dessa frase que a boca de Deus, quando os céus abriu, falou sobre quem Jesus era. Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Numa outra tradução, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho comprazido. Olha para cá, gente, deixa a mãe resolver o negócio lá. Olha aqui. Nós precisamos, eu quero repetir isso, nós precisamos saber quem é que nós somos, ou quem somos em Cristo Jesus. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. Eu acho interessante que após esse acontecimento, começou a vir uns testes na vida do Senhor Jesus. O primeiro teste que Jesus enfrentou contra a sua identidade de Filho de Deus, foi quando ele sobe ao monte para jejuar. E agora nós já estamos, não abra não, nós já estamos um capítulo à frente. Nós estamos em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 6. O primeiro teste da vida do Senhor Jesus, para saber se a identidade dele estava tatuada na vida dele.
Primeiro teste é quando ele sobe para o monte. E novamente eu quero repetir para você, quando ele sobe para o monte para jejuar, ele é 100% homem novamente. Ele tem as mesmas necessidades que eu e a equipe que jejuou comigo de terça a quinta-feira à tarde. Ele tinha as mesmas necessidades que nós estávamos tendo lá. Um pouco assim amplificada, porque o dele foi 40 dias. E o primeiro teste da identidade do Senhor Jesus, para ver se ele está entendendo o papel dele, é quando ele sobe para o monte, e a Bíblia diz que o diabo chega na presença dele, e o diabo não estava jejuando. Primeiro porque ele não come, ele só sente fome. Ele não pode participar do que eu e você participamos. Ele é um espírito sem corpo, que ele tem vontades, mas ele não realiza. Ele estava ali para ser diabo mesmo, para fazer o que ele mais sabe, para tentar o Senhor Jesus, para dar uma checada na identidade do Senhor. E ele olha para Jesus e o primeiro teste ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus. A voz tinha falado o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho comprazido, ou em quem eu me comprazo, ou quem eu agrado. E agora Satanás, que ouviu aquilo também na beira do Jordão, não sei o que ele estava fazendo lá, estava espiando a vida do Cristo de Deus, e ele vem com essa proposta para checar a identidade do Filho de Deus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ele coloca dúvida, e ele fala o seguinte: manda que essas pedras se transformem em pão. E eu brinquei com isso de manhã, dizendo que naquele lugar tinha pedra redondinha, que parecia um pão de queijo, tinha pedra maiorzinha, parecia um pão de hambúrguer, tinha uma pedra ovalzinha, que parecia um pão francês, tinha pedra de todos os formatos e espécies, pedras mais escuras, pedra mais clara, e ele mostra aquelas pedras para o Senhor Jesus, e ele fala o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Deixa eu te falar alguma coisa. Deus, queridos, nunca propôs para nós que nós resolvesse os nossos problemas em forma de mágica. Não, pastor, não era mágica. Jesus ir lá e falar assim: pedra vira pão. Tudo que vem da boca do diabo para as nossas vidas deixa de ser milagre para se tornar mágica. Tudo aquilo que você faz em obediência a qualquer outra coisa a não ser a boca de Deus, não é milagre na sua vida. Quando nós não estamos dando ouvido àquilo que Deus está falando, quando o céu se abre no seu quarto de oração, na sua sala, na sua mesa, lá quando você, no apagar das luzes, está só você e o travesseiro, nada que não venha, ou tudo que não venha, ou nada que não venha da boca de Deus para a nossa vida, se nós tomarmos uma providência, deixa de ser milagre para se tornar apenas mágica. O teste da identidade do Senhor Jesus ali foi quando o Senhor Jesus olhou para aquele demônio e disse assim: eu sei quem eu sou, porque o céu se abriu e um decreto se formou na minha vida. Eu sou o Filho de Deus, em quem o meu Pai se alegra na minha vida. E então, mediante aquele decreto, queridos, que eu e você também temos na nossa vida nessa noite, o Senhor Jesus olha para aquele espírito maligno e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que já veio na minha vida, na sua vida. O que nós precisamos nesses dias é ouvir o que os céus está dizendo ao nosso respeito. Nós precisamos ficar com aquilo que os céus está falando ao nosso respeito. Ainda no versículo 6 de Mateus 4, Satanás não se dá por vencido, e ele começa a testar a identidade do Senhor Jesus, e ele fala assim: se você é o Filho de Deus. Da mesma forma, da mesma
com a mesma frase, com a mesma expressão, com a mesma coisa. Até hoje o inferno não mudou nada, ele não evoluiu, ele continua repetindo as coisas, ele continua acusando pessoas, ele continua querendo tirar a identidade das pessoas. Veja bem, se você é o Filho de Deus, jogue-se do pináculo do templo. Era aqui que eu precisava chegar. Como eu tenho visto baboseira esses dias, de pessoas que se dizem estar no templo. Chega uma mensagem do WhatsApp, e o camarada estava falando que Deus mostrou para ele 3 dias de escuridão. Quem recebeu essa balela aí? Vai vir 3 dias, e dá até a data. Né? Alguém que já esteve no outro culto de manhã me passou esse trem apavorado. Apóstolo, escuta, vai vir 3 dias, vai vir 3 dias de escuridão, e é agora no dia tal. E eu comecei a ouvir aquilo e falei, minha filha, esquece, isso é balela, isso aqui não é de Deus. Ah, mas dizem que é um pastor missionário, amigo da minha irmã, lá não sei de onde. Esquece, deleta. A proposta aqui, Jesus foi levado até o templo. Às vezes nós pensamos que nós estamos no templo, está tudo certo na nossa vida. Eu estava dizendo que eu vi muita balela, igrejas que eu respeito, como eu respeito todas que estão por aí, né? Respeito todas as igrejas, uma bênção de Deus, precisa de mais igreja. Em cada esquina tem que ter uma igreja, igual ali no Parque Amazonas, passei, mas o pastor Ender, e ele estava dirigindo, e eu olhei para um lado, tinha uma na porta de aço, escrito um trem, aqui era outra, e eu falei, amém, gente, 2 coladas uma na outra, que bênção, que bom, abra mais igreja. Nós respeitamos todas as igrejas, mas esses dias eu estava vendo, queridos, igrejas levando cesta, e filmando aqueles irmãos que não estão nem, aquelas pessoas que não estão nem entendendo o que está acontecendo. Chegou lá, bateu palma, e já foi com a câmera profissional, e já filma os irmãos, e filma, e entrega a cesta. Às vezes, queridos, em nome do templo, nós temos feito coisas que não é a boca de Deus que está ministrando nas nossas vidas nesses dias. Satanás, testando a identidade de Jesus, ele fala, se tu és o Filho de Deus, pula aqui do pináculo do templo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus fala umas palavras e repreende, e a identidade dele era forjada por causa daquilo que ele ouviu dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho agradado. Esse é meu Filho amado. Quando alguém chegava, quando Satanás chegava e falava para ele assim, você é filho de Deus nada, rapaz. Se você é filho de Deus, faz isso. Aquela voz dos céus ecoava nos ouvidos dele. Esse é meu Filho amado, a quem eu tenho comprazido, a quem eu agrado. Amém, gente? O que você tem usado nesses dias de dificuldade? Aquilo que fala a respeito da sua vida, que o parente fala, que o vizinho fala, que o colega fala, que o amigo fala, que a crise fala, que a TV fala, ou você tem ficado com aquilo que foi ministrado dos céus na sua vida? Esse é o tema dessa palavra. Ouça o que o céu diz a respeito da sua vida. Outros testes de identidade vieram sobre Jesus. Ele foi expulso de lugares, foi expulso das sinagogas. Ele escutava coisas boas e ruins a respeito da vida dele enquanto cumpria sua missão na terra. Foi chamado de Belzebu, chefe dos demônios. Foi chamado de falso profeta. Foi chamado de perturbador da paz de Israel. Foi chamado de embusteiro, teve sua identidade questionada por um ladrão na cruz que disse, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Traído por Judas, negado por Pedro, cuspido e chicoteado por soldados, mas as palavras que ele acreditou até o fim foram as que vieram do céu. Este é meu Filho amado, em quem me agrado.
Fale o que quiser, queridos, nesses dias. Mas não aceita nada menos do que aquilo que Deus colocou sobre a sua vida na sua conversão, sobre a sua vida no seu batismo, sobre a sua vida quando você recebeu o Espírito de Deus, sobre a sua vida quando você subiu aqui derramar o óleo, te dando um cargo para você executar, sobre a sua vida quando você foi levado para uma convenção e te ungiram, sobre a sua vida no dia que olharam para você e disse assim: olha, você fará um bom trabalho cuidando da ala tal da igreja. Então fica com as palavras que você recebeu naquele dia que o Senhor veio e te tomou e usou um profeta, uma profetisa, ou então falou com você lá dentro do seu quarto, dizendo uma coisa que marcou a sua vida espiritual. Fica com isso nesses dias. Quantos já teve uma crise de identidade aqui na sua vida? Levanta as mãozinhas, por favor. Vou levantar meus dois pezinhos, um de cada vez, senão... Você já teve uma crise de identidade? Sim ou não, gente? Você já acordou assim e não sabia quem você era? Sim ou não? Você olhou para você, parece que estava tudo fora de órbita? Sim ou não? Nessa quarentena, quem mais eu aqui já teve uma crise de identidade aí? Levanta a mão. Olha aí, gente, deixa eu te falar algo. O último teste, e não estou colocando na sequência aqui, estou pegando aleatoriamente, o último teste que o Senhor Jesus passou, no meu ponto de vista, foi quando ele estava lá no pezinho do Jordão, lá em Bânias, lá onde a igreja nasceu, lá onde começou toda a história da igreja. Alguns irmãos que estão aqui foram lá. Minha esposa ministrou uma palavra lá em Bânias uma vez, uma palavra poderosa. E para mim o teste mais angustiante assim que o Senhor Jesus teve que passar para provar que ele era o Filho de Deus, foi quando ele está lá onde o Jordão nasceu. E então ele dá uma crise existencial. Ele começa a não entender mais o papel dele, ele começa a não entender mais como agir. E a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e fala assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Ele estava precisando da opinião das pessoas que nem seguidor dele era, nem discípulo era. E os discípulos olham para ele e falam: olha, um está dizendo aí que o senhor é o João Batista lá, que colou a cabeça dele. Está escrito assim, não, eu que falo. Colou a cabeça dele de novo lá e ressuscitou o homem e ele está aí agora. Outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E aquilo não resolveu ainda a situação dele. Até que ele olha para os discípulos, presta atenção nisso. E olhando para os discípulos, ele fala assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, que era mais para frente que para-choque de Toyota, pula na frente e fala o seguinte: tu és o Cristo. Presta atenção na frase: o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aquilo, pastor Adalberto, deu um gás no Cristo de Deus. Aquilo fez ele pegar o ministério dele naquele momento e criar a instituição igreja, porque ele olhou para Pedro e disse o seguinte: eu te digo que tu és Pedro, que significa pedra. Novamente a pedra aparece. Eu te digo que tu, presta atenção nisso para não fazer uma heresia. Ele olha para Pedro e fala assim: eu te digo que tu és Pedro, pedra. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente embolando isso aí. Eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra. Não é. Eu te digo que tu és Pedro, pedra bruta, sobre essa rocha edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nasceu a igreja do Senhor naquele momento, porque tinha um decreto na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas muitas vezes, queridos, nós temos profecia, nós temos palavra profética, Deus falou conosco no quarto de oração, mas quando as adversidades da vida vêm a ficar diante de nós, nós começamos a esquecer quem é que nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos ser do grupo de pessoas que, quando a dificuldade vem, nós já queremos pegar o nosso ministério e jogar fora. Nós não podemos ser do grupo de pessoas que, quando as dificuldades, ou quando alguém se levanta contra nós, ou quando alguém fala uma palavra contra a sua unção. Vou dar um testemunho para você aqui. Vou abrir o confessionário. Eu fiquei 90 dias, uma época, sem dar conta de orar e sem ler Bíblia por causa de uma palavra. Alguém que teve todas as oportunidades, as maiores oportunidades na igreja que eu pastoreava, ou que eu pastoreio. Vou deixar desses dois jeitos para você não descobrir quem que é a pessoa. Para você ficar pensando. Teve todas as oportunidades, ocupou ministérios importantíssimos na igreja e na saída. Chamou uma pessoa e disse: Mosair, não, se fosse Mosair tinha ficado bom, tinha pecado apenas contra a minha pessoa. O apóstolo Mosair, cuidando dessa pessoa na vida financeira, levando roupa, comida, dinheiro. E essa pessoa disse mais uma coisa: eu cheguei a essa conclusão porque ele estava me comprando, eu ofertando, porque eu sabia da situação, enfiando a mão aqui, ó, dinheiro, e disse que eu estava comprando essa pessoa com esses presentes. Então, queridos, tantas palavras eu já recebi. Na cidade de Heitoraí, nós fomos mandados embora de uma casa que nós estávamos cuidando do casamento de um casal. Na cidade de Goiânia, nós fomos mandados embora num bairro ali para o lado do Danilo um dia. Cadê o Danilo? Lá fora. Vai embora daqui. Não quero vocês aqui. Mas nunca peguei o meu ministério e fui devolver para quem um dia me ungiu, porque eu sei da palavra que os céus fala sobre a minha vida. Eu fico com aquilo que o céu abre e fala sobre a minha vida. Falaram do seu ministério? Vou entregar. Entrega para Deus, não foi eu que te dei. Falaram da maneira que você conduz a sua vida cristã? As pessoas, eu aprendi muito cedo na vida, as pessoas podem questionar sua teologia, as pessoas podem questionar a sua liturgia, a maneira que você canta, a maneira que você ora, mas jamais as pessoas da face da terra podem questionar a sua vida com Deus. E quando você olha para o diácono da igreja e fala assim: Diácono José, é apenas um nome, Diácono José não tem unção. Você não pecou contra José, você pecou contra aquilo que foi derramado na cabeça da pessoa. Valoriza o decreto de Deus que está sobre a sua vida. Valoriza o ministério que Deus confiou para você exercitar na casa do Senhor nesses dias, para você trabalhar. Ah, mas é tão pequeno. É não, queridos, é não. Tentaram acabar com a identidade do Senhor Jesus, dizendo: embusteiro, falso profeta, perturbador da paz de Israel, Beuzebu, chefe dos demônios. Meu Deus, foi traído por Judas, negado por Pedro, cuspido e chicoteado por soldado, mas as palavras que ele acreditou até o fim foram as que vieram
do céu para a vida dele. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu te convido a ficar com as palavras que os céus já falou sobre a sua vida nesses dias. Eu sei que nesse momento o Espírito do Senhor, Ele mostra algumas palavras ruins que foram jogadas contra você, mas Ele mostra também muita coisa que os céus já falou sobre a sua vida nesses dias. Já falou muita coisa boa sobre os seus filhos, os céus. Sabe, queridos, quando você levanta de manhã, numa segunda-feira, quando é preto na folhinha, você levanta cansado, meio que desanimado, coloca os seus pés no chão. Quando os céus olham para você e vê que aquele texto de Salmo acabou de cumprir, porque você está acordando e quando você deitou, começou a cumprir na sua vida, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, enquanto você está dormindo, esse salmo está cumprindo, mas quando você abre os olhos, coloca os pés no chão ao lado da sua cama, os céus vê que você está acordado, enquanto você escova, enquanto você faz sua higiene pessoal, enquanto você toma o seu café, os céus estão olhando para você, para a sua vida, e está declarando, os céus estão se abrindo, e a voz de Deus está ecoando no seu quarto, no seu ouvido, na sua casa, está imprimindo a sua identidade, dizendo, este é o meu filho, a minha filha amada, em quem eu me agrado. Os céus está imprimindo isso sobre a vida de vocês nessa noite. Nós temos que ficar com aquilo que os céus está dizendo a respeito da nossa vida. O céu está dizendo, nenhum daqueles que estão reunidos hoje naquela igreja de Cristo Jardim Presidente vai ser contraídos por Covid-19, porque receberam a unção do óleo no último culto presencial que teve aqui. O céu está dizendo isso para você. Não é o que a Globo, Band, não tem nada contra ninguém, quer falar, fala. Quem mais chama que é estranho lá? Record, Rede TV, não é aquilo. Não é aquilo que vai definir quem é você em Cristo Jesus nesses dias. Eu estou terminando. Esse culto precisa ir no máximo até 8h30, já é 8h18. Eu termino te dizendo uma coisa. Presta atenção nisso. O que vai mudar o Brasil não é a direita e nem a esquerda. O que vai mudar o Brasil é o que vem do alto. Aleluia. É o que vem do alto. É o que vem do alto. É o que vem do alto. É aquilo que está vindo do alto sobre a sua vida. Não aceita nada além disso, definir o seu futuro, definir a sua vida profissional, definir a vida dos seus filhos. É o que vem do alto que vai resolver o problema do Brasil. Eu queria que você, pela última vez, repetisse algo comigo e depois aplaudisse o Senhor, porque eu estou terminando. Fala assim comigo bem forte, com máscara mesmo. Daqui a pouco eu vou pôr a minha de novo, porque aqui não dá não, viu gente? Eu tenho problema de visão quando eu baixo. Minha visão, ela fica muito pequena e eu baixo, eu vejo a máscara e já era, viu? Então vamos lá, eu quero que você fale uma palavra profética agora. Faça diferente, não erga a mão, põe a mão no seu peito, fala bem alto. Fala assim, assim como existe um vírus invisível que pode matar, existe um Deus invisível que pode curar, libertar e salvar. Você entendeu isso? Vírus invisível, Deus da igreja invisível, Ele pode curar, libertar e salvar, aleluia, glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? Vírus invisível, Deus invisível. Qual que é mais forte, gente? Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Deus seja louvado pela palavra dEle. Glória a Deus. Palavras, gente, só se tornam verdadeiras quando acreditamos nelas. E isso serve para a palavra do bem e para a palavra do mal. Eu dizia que hoje, e eu quero até corrigir, que eu disse que eu tinha
lido, talvez nas redes sociais, eu tinha lido, Lorena, num livro que você me presenteou. Eu disse de manhã que eu li uma coisa bem interessante, né? Essa semana, no jejum, eu estava lendo, estudando, e eu li o seguinte, que Deus, Ele tem o lápis de escrever, mas nós temos a borracha. Isso é uma frase do Tiago Brunet. Tá? Eu estou lendo um material dele, e eu estava com um livro que eu recebi de presente da Lorena. E isso eu pensei nesse trem, gente. Essa borracha, se eu não tomar cuidado, eu apago o que vem do alto. Com a minha incredulidade. Mas o mais bacana de ter uma borracha dessa é que eu posso apagar todo escrito de dívida contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu ministério. Nós podemos apagar tudo aquilo que não convém ser imprimido na minha alma nesses dias. Vamos ficar, em nome de Jesus, com aquilo que quando o céu rasgou num determinado momento da sua vida, quando o céu rasgou, Deus falou ao seu respeito. Em nome de Jesus. Zela pelo seu ministério. Isso não estava no script. Quem estava aqui de manhã viu que eu não mexi com esse negócio de vida ministerial. Guarda o seu ministério. Todas as pessoas que receberam um ministério da parte de Deus, me ouça. Todas as pessoas que receberam um ministério da parte de Deus, ele tem duas oportunidades de chegar nos céus e receber o galardão da parte de Deus, ou pegar aquilo que Deus colocou na mão, depositar em algum lugar no altar, sei lá onde, na casa dele, no pé do pastor, sei lá, e entrar para a história celestial como uma pessoa que não combateu o bom combate, que não acabou a carreira e que não guardou a fé. Paulo, morrendo, ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus espera nos receber na vida eterna da forma que ele recebeu o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Mônica, eu quero cantar parabéns para você e orar. Sobe aqui uma pessoa para me ajudar. Mônica fez aniversário quarta-feira. Quem mais fez aniversário? Vamos lá. Aniversariantes da semana. Glória a Jesus. Vamos orar pelos aniversariantes. Queridos, até a segunda ordem, nós estaremos fazendo culto às 9 da manhã, aos domingos, culto às 19 horas, e também, domingo que vem, é noite de ceia e manhã de ceia. Nós teremos, viu, minha filha, 2 ceias, tá? Vai ser ainda aquele material lacradinho, vinho? Então, irmãos amados, você vai receber novamente, só que não vai ser daquele jeito, levar para casa, é presencial, tá? Nós vamos te entregar os elementos, vamos comer e beber juntos, vai ser uma bênção de Deus. Fica aí, minha filha, você veio de roupa nova mesmo? Pode ficar tranquila aí. Deixa eu dar o aviso da ceia. Então, gente, venha para a ceia, tá? Se a sua célula está escalada para de manhã, faça isso. Se é para a noite, faça isso. Nós separamos por célula. Quero convidar todos que estão nos visitando hoje para vir ceiar conosco. Se você é de uma igreja evangélica, se você está em comunhão, venha participar da ceia em um dos nossos horários, 9 da manhã e também às 19 horas, em nome de Jesus. Vamos orar pela Mônica?
Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida da tua filha, pela família dela. Meu Deus, eles são obreiros na sua casa, eles lideram células, meu Deus, onde muitas pessoas têm sido abençoadas. Hoje nós aprendemos a respeito de vida ministerial, meu Deus. Guarda a vida familiar, ministerial, guarda a saúde dela. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos uma bênção nova. Meu Deus, dê a ela de presente tudo que ela está buscando, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, que te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Queridos, outro aviso muito importante. Nós fomos autorizados a fazer culto em Goiânia apenas no domingo, tá? Foi algumas cidades que tiveram casos de pessoas contaminadas. Essas cidades só recebeu autorização para fazer ao domingo. Nós já estamos fazendo 2. Então nós não teremos o culto por enquanto da primeira terça-feira do mês e nem a vigília da última sexta-feira, por enquanto. Vai voltar tudo normal, né, se nós fizermos a nossa parte, tá? Antes de despedir vocês, eu quero que todos levantem as mãos para os céus. Nós vamos fazer uma oração, abençoando as nossas autoridades do nosso país, do nosso estado. Se nós estamos hoje fazendo cultos presenciais, é porque houve um entendimento das autoridades. Eles entenderam que a igreja contribui muito na vida física, emocional e espiritual das pessoas. Vamos orar pelas nossas autoridades agora. Deus querido, nós te agradecemos pela liberdade religiosa. Agradecemos ao Senhor pelos 2 cultos que nós tivemos hoje. Louvores abençoado, palavra, oração. Meu Deus, recebe agora, Senhor, os dízimos, as ofertas dos teus filhos. Recebe, meu Deus, os nossos dízimos agora, em nome de Jesus. Nós queremos, meu Deus, apresentar todas as autoridades, meu Deus, que trabalharam no nosso país, no nosso estado, para que nós voltássemos a reunir, meu Deus, como igreja do Senhor Jesus. Abençoa a casa deles, abençoa, meu Deus, o trabalho deles. Meu Deus, tira da vida deles toda a corrupção. Tira, meu Deus, todo princípio de vingança que está dentro daquelas pessoas. Nós declaramos que eles são abençoados do Senhor, pelo que eles estão fazendo em prol do reino do Senhor. Meu Deus, dê a eles a oportunidade de conhecer ao Senhor, de ter aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus limpa as estradas por onde você vai passar durante essa semana. E que o Senhor coloque na sua casa os anjos dele para guardar você e a sua família. E que Deus te dê a melhor semana da sua vida. E ela está começando agora. Diga amém. Sem abraços, vão com Deus.